Olá, hoje quarta-feira, dia 15 de julho de 2015. Eu hoje tive um daqueles dias assim repletos, né, cheios mesmo, em que inclusive a gente fica muito exausta, né, muito cansada. Trabalha muito, se dispersa muito também. Trabalhei pela manhã, emendei, assim, na hora do almoço eu já comecei a fazer um outro trabalho que é de edição, que é muito minucioso, né? Muito detalhista e tal, e aí me ocupou a tarde toda, assim, eu acabei por volta de 5 horas da tarde. E aí já fiquei aguardando porque às 6 tinha um outro compromisso no próprio local de trabalho, já com outro grupo, que acabou atrasando, não o grupo, mas a gente recebeu uma visita do nosso chefe, e aí atrasou tudo, enfim. Mas foi um daqueles dias em que, totalmente ocupada, né, totalmente tomada pelas tarefas, a gente mal pensa, né? A gente nem para pensar, para refletir, não consegue. Hoje eu entendo assim o quanto a sobrecarga, né, de trabalho ela é alienante. É isso mesmo, assim, condiciona. Você fica ali como um animal de carga, puxando algo assim, atração, um veículo, sei lá, um arado, né? Não dá, é tamanho o esforço que não sobra energia para você elaborar uma reflexão, um pensamento. Ainda assim, nessa 1 hora de intervalo entre aspas que eu tive, aí naveguei um pouco e li um artigo que era intitulado mais ou menos assim: por que nós achamos bonito ser magro, né? Hoje, ser magra, sobretudo as mulheres, né? Quando eu estava na graduação, já tinha lido um artigo menor ainda no jornal da universidade mesmo, escrito por uma feminista, óbvio, em que ela já pontuava ali, primeiro, que a beleza, o padrão de beleza é sempre um padrão também de riqueza, né? A gordura era um padrão de beleza quando os alimentos eram escassos, quando havia uma quantidade ínfima, né, de alimentos para toda a população, e quando a escravidão ou a servidão, né, fazia com que a maior parte da população fosse trabalhadora braçal e pegasse sol, então ficava bronzeado, né, e tal. E aí o padrão de beleza feminino era gorda e alva, porque era aquela mulher que não precisava trabalhar. Ela era alva porque não pegava sol, e gorda porque comia, porque tinha comida, né, tinha fartura de alimento na família, na casa, né? Então um exemplo no Brasil seria a Aurélia do Romance Senhora, né? Ela seria gorda e bem branca, assim, para atender esse padrão de beleza. Então sempre foi o padrão da classe mais alta, assim, da classe mais rica. E depois, na década de 80, começa uma virada que é a seguinte, né? Há já mais acesso a alimentos, não só alimentos, como a produtos que vão surgindo também, né? Processados e tal. Há uma multiplicação, assim, em um acesso. E aí, qual é a dificuldade, então? A dificuldade é você dispor de 2 horas diárias, no mínimo, para treinar numa academia, ficar trabalhando e delineando seus músculos, né? E além disso, porque casado a esse desenho dos músculos na academia, ali orientada por um profissional e tal, há uma nutrição apropriada, exige a compra de determinados equipamentos, né?
roupas apropriadas, tênis, etc. Então, novamente, é um gasto. Eu lembro que no artigo, né, dessa feminista, no jornal da universidade ainda, ela dava o exemplo da Madonna, né? Por que a Madonna, então, ela se torna um ícone de beleza na idade, não sei de quanto, 30 anos talvez, né? Ali, década de 80, ela estava estourando. No final da década de 80, ela já estava chegando a uma idade mais adulta, né? Assim, mais madura. Mas, enfim, eu li na década de 90 esse artigo saiu na década de 90, então falava ali, década de 80 ou 90, né? Então a Madonna, musculosa, né? Claro, exatamente por causa disso, né? Você tem que ter um certo privilégio, né? De poder aquisitivo, de horários, de disponibilidade e tal, para você poder cumprir com a disciplina de malhar todo dia para ter os músculos desenhadíssimos, o corpo todo desenhado, né? Então esse é o novo padrão de beleza. E agora, mais para cá, mais rígido ainda, né? As modelos e manequins se tornaram mais magras ainda. A pele, né? Os produtos, o cabelo, enfim, há uma série de... E aí eu li esse artigo hoje que retomava esses argumentos. Ok, então o primeiro deles, o primeiro problema, a primeira questão é que o padrão de beleza, ele é sempre ilustrativo de uma classe, né, dominante, assim, é uma concepção de riqueza, tá ligado a essa aquisição, né, a essa condição. E segundo, mas no artigo de hoje, segundo, né, ela associava também ao seguinte, um detalhe, né, que ela relembra e que me chamou a atenção. Nas sociedades, isso acho que por mais tempo, né, a moeda de troca masculina é dinheiro, poder, tem sido sempre, né? Dinheiro, poder e influência. A moeda de troca feminina é a aparência. Ai, nossa. Aí isso nos escraviza mais ainda, porque a aparência, sim, ela pode ser modificada mediante essas condições, esses requisitos, né? Assim, intervenções cirúrgicas, aquisição de determinados cremes, acesso a determinadas coisas, tudo isso é caro, né? Então, mesmo que haja uma beleza que é natural, assim, de nascimento, de nascença, genética e tal, há outros fatores que vão interferir, né? Que necessariamente vão contar também e vão fazer a diferença. Não sei, eu fiquei meio preocupada. Isso me deu uma angústia, né, quando eu li que a moeda de troca feminina é a aparência, sempre tem sido a aparência, né? Primeiro porque, para mim, devido ao tempo em que vivo mesmo e a influência do feminismo, enfim, todas as convicções, né, das quais comungo e tal, esse paradigma já passou da hora de ir por terra, né? Então, assim, a aparência, né, já passou da hora dela não ser mais considerada, apesar de que sei que é. Eu mesma me traio quando eu fico arrumando o cabelo, né, preocupada como é que tá esse cabelo no vídeo, né? Então, assim, eu mesma traio o meu condicionamento. Mas, por outro lado, também me sentia a angústia de saber que é uma transição lenta, o que virá, né? E a sensação, o que virá, né, como resultado de uma transição, se ela ocorrer, e a dor de saber que eu não vou conseguir viver tempo suficiente, talvez, para testemunhar essa mudança, né?
para testemunhar os tempos em que a aparência feminina não será mais controlada, vigiada, sabe, exigida, as mulheres não serão julgadas, adestradas, etc, etc, né? E escravizadas por meio dessa loucura, dessa escravização da aparência, dessa sujeição a um padrão de beleza que não é e nunca foi, né, imaginado, concebido por elas próprias. Será que, gente, eu não sei se a gente consegue, se essa transição vai acontecer. Por outro lado, no meu caso particular, né, um outro elemento que se soma, que é a vivência, né, a experimentação do envelhecimento. Então, assim, por mais que eu me sinta super privilegiada, eu sou super grata ao universo, ao cosmos, né, pela genética herdada que meus pais me concederam e tal. Eu conheci o poder, né, dessa beleza, dessa aparência favorável e tal, e estou envelhecendo. E não há um sofrimento assim de, estou envelhecendo, que absurdo, preciso pintar o cabelo, preciso fazer plásticas para ocultar rugas, eu preciso ficar malhando para fingir que meu corpo é o corpo de uma menina de 17 anos. Eu assim, verdadeiramente não sofro por isso. Pelo contrário, assim, eu tô achando cada vez mais lindos meus cabelos brancos, as marcas de expressão estão aparecendo, eu vejo o tônus da pele não é mais o mesmo, né? Sobretudo aqui a linha do queixo, né? Como se fala, a linha do queixo firme, né? Não, ela começa o formato do rosto, o contorno do rosto começa a ficar diferente porque você começa a ter uma flacidez aqui na linha do queixo, né? E por aí vai, o pescoço vai ficando feio. Mas o que me chama, assim, o que me deixa às vezes intrigada, né, é essa contradição, porque não deixa de ser uma crise. Por mais que eu sofra menos do que a maioria das mulheres da minha idade sofrem, não significa que eu consegui romper completamente com esse condicionamento, né, ao qual eu também fui exposta. Então, há momentos em que eu me acho bela para minha idade, né, uma mulher de 43 anos bela, e há alguns momentos em que eu sinto uma pontada, né, de dor, um sofrimento que é breve, mas que existe, né, de não deter mais aquela beleza que experimentei quando tinha 20 anos, 25, 30 anos. A beleza da época em que eu era capoeirista, sabe, assim, do corpo que, enfim, né? No meu caso, aparece mais no corpo, porque eu, por ser muito indisciplinada, então eu sofri mais com esse efeito, como é que chama? Sanfona, né? Engorda, emagrece, emagrece, engorda e tal. Aí o corpo perde o desenho, né? E vai ficando feio mesmo, vai ficando feio, bem feio. Ao mesmo tempo, né? Essa é uma coisa que... Aí um dia o meu terapeuta falou assim, Sheila, talvez você tenha chegado a uma certa altura da sua vida, uma certa maturidade, que você tenha ligado, foda-se, meu corpo é esse, eu não vou ficar assim, enlouquecida e me autoflagelando para ter um corpo que se julga o ideal, tal. Aí, a maior parte do tempo eu penso assim, realmente, eu tô com 43 anos, não sou obrigada a ter o corpo que eu tinha com 30. Mas algum momento do dia sempre chega em algum momento do dia aquele, né, em que eu penso assim,
ai, nossa, mas eu tenho que malhar, eu tenho que emagrecer, eu tenho que correr, tenho que fazer abdominais para perder a barriga, para firmar tudo. Então assim, e aí eu meio que mergulho numa fantasia, sabe? Uma fantasia de que em algum momento eu vou começar a fazer essas coisas e eu vou construir por um ano, ao longo de um ano que seja, ou 2 anos, esse corpo, e que depois eu jamais deixarei esse corpo sofrer uma decadência novamente, eu vou manter esse corpo atlético, sabe assim? E que fico meio embevecida, perdida nessa fantasia por alguns minutos, uns 5, 10 minutos, depois volto para a vida real, né? Esqueço o assunto e continuo na minha rotina sem o tal do exercício e do emagrecimento e da manutenção e da não sei o que para recuperação do tônus e da abdominal e de tudo isso que eu vislumbro, né? Então eu tô falando isso porque só para ilustrar de novo, né? Como é difícil essa dicotomia, assim, vivo dividida. Há um lado em mim, um lado meu, que se sente extremamente grata e satisfeita, né? Satisfeita, orgulhosa de si própria, do que já foi e do que é hoje, assim. E inclusive de não me preocupar tanto mesmo com essa aparência, porque também não estou preocupada com aquele outro condicionamento que é assim, mas eu tenho que estar bonita porque senão eu não vou ter alguém ao meu lado, né? Paciência, assim, né? Se não vou, então tá, então não vou, né? Então, ok, tá resolvido. Tem um lado meu que é bem assim, e tá bem resolvido, tranquila e em paz. Mas tem ainda um outro lado, em menor porcentagem, em menor proporção, mas que persiste, né? Que vem misturado com uma certa culpa, né? Que é esse de, mas eu devia isso, eu devia aquilo, eu devia lutar por essa aparência, aí me sinto culpada por não ser disciplinada, né? Como se essa aparência, na verdade, isso está me ocorrendo agora, fosse um tipo de poder mesmo. E aí voltamos àquela, né, premissa do artigo que li hoje, que era: por que achamos bonito ser magras, né? Porque no fundo, né, está no imaginário, persiste no imaginário desta época uma regra segundo a qual o poder, a moeda de troca masculina é o dinheiro, o poder e a influência, e a moeda de troca feminina é a aparência. Logo, para eu ter mais poder de barganha, preciso ter mais ou melhor, né, aparência. Gente, olha, eu vou falar uma coisa. Por um lado, é porque eu também tenho uma tendência a sofrer mais do que relaxar e ligar o foda-se. Mas o que eu ia dizer é que é mais fácil viver nessa época e não. E também não, porque vejam, olha a liberdade que eu tenho, né, de ser uma mulher de 43 anos assim. Ao mesmo tempo, olha a crise que se vive, né? Eu ter consciência desses conflitos que vive, dessas crises e dessa divisão e dessa dor que às vezes é física, né? Física, porque dá uma asfixia, a angústia dói fisicamente, né? Ela é literalmente uma dor no peito, assim, uma dor de asfixia, né? Uma dor de não conseguir respirar direito. É uma falta de paz, né? É uma inquietude, assim, um incômodo e que advém desses questionamentos todos. Agora,
outra diferença e que me ocorreu agora. Quando veio à tona, finalmente, né? Aquela fantasia que eu tinha de que eu estava aguardando o companheiro, então no fundo eu ainda estava esperando, né, o príncipe, o salvador, sei lá, como pode se chamar, né, como queiramos nomear. E isso na terapia, depois de muito tempo, emergiu, né. Na primeira sessão, logo após, eu lembro que eu chorei. E eu falava pro terapeuta, mas eu não acho justo, eu quero também ter um companheiro. E o meu terapeuta falava assim, Sheila, mas nada no mundo garante que você vai ter. Você precisa se libertar disso. E aí, nesse sentido, é bem budista, né? Assim, você precisa se libertar do desapego, do apego, você precisa desapegar, você precisa se libertar dessa expectativa, dessa necessidade, desse querer. Precisa se desapegar, porque pode não acontecer. E naquele dia eu chorei, eu falava, mas eu não acho justo, porque esse mundo já é tão, né, tão difícil, algumas coisas já são tão dolorosas, e chorava e tal, não sei o quê. Então, assim, eu vivi um luto, assim, pra mim foi uma perda, era como se estivessem cortando um naco da minha carne. Aí foram passando os dias e tal, né, e eu não pensando nisso conscientemente, mas o nosso inconsciente não para de elaborar, né, e eis que mais ou menos 1 mês ou 2 meses depois, em que eu estou, por exemplo, tomando essa iniciativa de pegar uma barraca de caldos numa festa junina, ou seja, um primeiro passinho modestíssimo, né, para eu, nesse meu aprendizado da ação, para eu sair da imobilidade na qual eu sempre me mantive, que é a minha zona de conforto, né, muito mental, muito das ideias, muito da leitura e da teoria, e não, né, sem arregaçar as mangas e pôr a mão na massa. Então, isso e mais outras coisas. E aí, concomitantemente, a minha relação comigo mesma e com a expectativa dessa aparência, desse corpo, o corpo feminino meu, né, o envelhecimento, tudo isso mudando, como eu diria, microscopicamente, sem que eu fosse me dando conta. E agora está vindo, né, essa transição ou essa crise, enfim, esses questionamentos estão vindo à tona. E eu reitero, né? Não são indolores, eles são dolorosos, dói. Mas só de eu perceber que está se operando uma transformação, já é uma coisa muito louca. É muito louco, gente. É uma sensação meio indescritível, assim, sabe? Eu sempre achei racionalmente que eu não ia sofrer ao envelhecer mesmo, assim. Ainda acho, racionalmente. Só que emocionalmente eu não sabia. Se eu ia sofrer ou não. Porque, por um lado, aquilo, né? As referências, condicionamentos que foram introjetados. Por outro lado, a experiência concreta, né? Como esse envelhecimento vai se dando. E que envolve muita coisa, não só você e a aceitação de si própria, mas o contexto, as pessoas que a cercam, né? Como essas pessoas também lidam com isso, se há algum tipo de violência simbólica, se há críticas constantes, cobranças, etc. Né? No meu caso, por exemplo, não há. Então isso também é um privilégio, né? Não tem ninguém me perguntando se eu vou pintar o cabelo, se não está na hora de eu ir para academia, se insinuando que eu tenho que fazer dieta. Não tem nada disso assim, na minha vida. Então, né? E aí eu consigo flanar assim, muito tranquilamente, né, por aí. A crise, ela se instaura e ela se expressa
mesmo é intimamente. Não há um conflito eu e o exterior, eu e o meio externo, assim, eu e as pessoas, eu e o que estão pensando. Não, sabe assim, há mudanças, né? Há mudanças bem significativas. Por exemplo, eu lembro que antes da tal da fantasia vir à tona, da espera do companheiro, blá 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 blá, e que eu ainda estava muito mais imatura, porque ainda predominava em mim uma certa levada, assim, uma certa pegada adolescente. Eu, por exemplo, me sentia atraída por homens mais jovens, não mais jovens que eu, mas mais jovens, assim, né? Por exemplo, no máximo da minha faixa etária, mais jovens, mais joviais, ou aparência mais jovial e tal, né? Então esses me fascinavam, me atraíam mais. Aí, quando veio à tona a tal da fantasia que me aprisionava e tal, e ela começa a ser diluída, né? Começa a se dissipar lentamente e tal, e outras questões também vão se reacomodando a partir dela, a partir disso, eu percebi que meu olhar começou a mudar. E aí eu comecei a enxergar os homens mais velhos, não todos, né? Eu ainda tenho um padrão apolíneo, assim, mesmo os mais velhos, mas mais bonitos, cuidados, sei lá, não sei, né? Com traços harmoniosos, ainda me encanta, né? Essa beleza. Mas eu percebi agora, esses dias, o meu desinteresse em relação aos mais jovens. De repente eles se tornaram invisíveis para mim. Eu deixei de vê-los. Olha que coisa doida. Agora, eu percebo isso por quê? Porque eu escrevo diários. Gente, é incrível. Esse é um traço é um traço adolescente ainda. Mas eu mantenho, eu faço questão de manter porque é terapêutico para mim. Assim, eu escrevo, aí quando eu releio, às vezes eu levo uns sustos, eu falo, nossa, e ao mesmo tempo eu vou registrando essas coisas, e aí por isso às vezes eu volto, sei lá, 10 páginas, aí leio, aí eu percebo, né? Aí eu faço a ligação, aí eu fecho o círculo, aí eu compreendo alguma coisa. Então, por exemplo, eu descobri esses dias que eu deixei de focar, né, nos homens, e não é nem focar que eu esteja olhando e procurando algo, não, aquilo, né, naturalmente chama sua atenção, você olha e tal, mas sem nenhuma pretensão também, mas eu deixei de enxergá-los, deixei de vê-los, né, os rapazes, os caras, né, e comecei, e é como se, sei lá, por causa de fossem feitos de outro material e os meus olhos passassem a ver com outras lentes que agora enxerga esse outro material. Eu comecei a ver os homens mais velhos que eu, sem nenhuma pretensão de me aproximar de nenhum deles, porque uma coisa é vê-los, outra coisa é achar interessante ou se sentir atraída, né? Então, também fazendo aí a distinção desses termos. Não me sinto atraída por ninguém hoje, né? Hoje, julho de 2015, não existe ninguém no meu horizonte assim que me atraia. E também confesso que eu estou numa fase bem preguiçosa, assim, preguiça de conhecer alguém, ou de me aproximar de alguém, de conversar, do que você gosta, do que eu não... sabe, de ir ver um filme no cinema junto, eu tô com preguiça total desse ritual aí, sabe, desse ritual todo, assim, de aproximação, sei lá o que, blá blá e tal, de abrir, né, abrir a vida, abrir um espaço para uma nova relação, para uma pessoa. Não, eu tô numa preguiça indescritível, assim, monstra. Talvez seja uma preguiça física, né, do cansaço também mesmo, assim, eu tô bem esgotada, e ao mesmo tempo exaurida, porque eu tô muito comprometida, muito preocupada com outras questões mais concretas, mais práticas, e mais preguiça existencial também, né? Uma preguiça, assim, sei lá, sentimental, emocional, uma indisponibilidade
que eu acredito que advém, em parte também, dessas experiências todas vividas e que, como eu acho que como eu já vivi bastante coisa, eu também já, assim, não tenho mais aquela gana, não sinto mais aquela, ai, nossa, não, mas eu quero sim, tanto. Hoje, engraçado, algo que eu jamais imaginei que eu fosse sentir. Eu me sinto, assim, muito agradecida ao universo, à vida, né, ao tempo, por terem me propiciado isso. Me sinto, assim, meio que satisfeita, né, tipo, nossa, puxa vida, vivi tantas coisas, tantas histórias, que bom, assim, bacana. Não está faltando nada, tô repleta, né? Racionalmente, eu penso assim, até que tem uma experiência que eu queria, sim, viver ainda. Que é a seguinte, a de viver uma relação, um relacionamento, né? Com um companheiro, digamos, saudável emocionalmente, né? Mais resolvido, mais tranquilo, mais maduro emocionalmente e tal. E aí eu também, né, nesse outro ponto da vida, mais tranquila, mais madura, mais segura, mais blá blá. Viver uma relação de amor calma, tranquila. Não é uma paixão, não é uma relação de amor apaixonado, nem viver uma relação, uma paixão ardente e não sei das coisas. Isso aí eu já enjoei. Mas assim, nem viver uma coisa tempestuosa. Não, ao contrário. Viver aquele amor o mais tranquilo do mundo, né? Aí eu penso assim, seria legal viver isso. Só que ao mesmo tempo, as minhas esperanças, né? A minha expectativa de conhecer alguém que seja parecido comigo, que esteja no mesmo momento, que deseja a mesma coisa. Nossa, e essa possibilidade é tão, né? É quase aquela do raio cair 2 vezes no mesmo lugar, assim, 1 em 1 milhão, que aí eu também já até... Os guardas acho que já me conhecem, que eu chego falando sozinha, alto, né? E eles já ficam olhando assim, intrigados, não sei, eles devem achar que eu tô falando ao telefone com alguém. Então assim, a expectativa disso acontecer, a probabilidade disso acontecer é tão, assim, ínfima, que aí eu nem me ocupo de pensar nisso, sabe? Ou de desejar isso. Acho que eu vou aos poucos também, gradativamente, aprender a agora estar, né, usufruir, estar bem feliz e usufruir bastante, assim, de uma felicidade que vai ser gerada, gestada em outras áreas da vida, assim. Desde a minha condição de avó até, sei lá, as conquistas materiais, né? A reorganização da rotina e da vida, os cuidados com as cachorras, os amigos, essas coisas. O investimento profissional e o retorno. Essas outras descobertas. Ai, gente, 2 cavalinhos aqui na rua, né? Mas que isso, gente? Magros, esqueléticos. Coitadinhos desses cavalos. Minha nossa, estão pastando ali, comendo uma graminha muito rala. Mas eles estão realmente muito esqueléticos. Gente, vou desligar, muito grata. Até a próxima.